Ora, boas tardes, caro aventureiro, e bem-vindo à Gamebook Guild, onde a escolha é sempre tua. Ora bem, eu acho que estou a melhorar aqui um bocadinho na minha mensagem de apresentação. Eu acho que vou começar a utilizar esta, se bem que ainda pode sofrer aqui algumas melhorias. Isto, como se costuma dizer em inglês, é um work in progress. Portanto, espero que gostem e ainda posso melhorar um bocadinho esta minha saudação nestes vídeos. Ora bem, à semelhança do vídeo da semana passada, em que eu fiz uma crítica a um livro escolhido por vós, o livro desta semana também foi escolhido por vocês. E o livro que eu vou apresentar é Portal of Evil. Foi o livro que teve mais votações, portanto, foi este que eu me comprometi a ler e a tentar chegar ao fim até ao dia de hoje. Portanto, lá está. É uma janela de tempo muito, muito curta, desde o momento em que a votação se encerra até eu começar a pegar no livro e a jogá-lo. E existem muitos poucos momentos no dia em que eu possa pegar nos livros e jogá-los. Portanto, é um bocadinho complicado. No entanto, há sempre a possibilidade de fazer pelo menos uma run-through pelo livro, pelo menos o máximo possível. E eu posso dizer que com o Portal of Evil eu consegui quase, quase, quase chegar ao fim. Mas infelizmente não consegui. Mas mais sobre isso daqui a bocado. Este livro foi escrito por Peter Darville Evans. Portanto, não é um nome novo na Fighting Fantasy. Eu já cheguei a falar de um dos livros dele no passado mais longínquo, há cerca de 6 anos, quando eu fazia os primeiros vídeos da minha experiência nas Aventuras Fantásticas. Ele escreveu O Castelo dos Pesadelos. E vocês lembram-se que eu, quando fiz os 31 Dias de Horror, o Castelo dos Pesadelos foi um dos que eu trouxe de volta. Portanto, esse foi escrito por Peter Darville Evans e o Portal of Evil foi o segundo que ele escreveu na Fighting Fantasy. O terceiro eu ainda hei de apresentar aqui neste canal e muito provavelmente será um objeto de uma votação futura da vossa parte. Mas mais sobre isso futuramente. Portal of Evil é uma história interessante. Eu não diria. Não é uma história muito difícil. Eu considerei-o até muito mais fácil do que o Castelo dos Pesadelos. No entanto, a própria atmosfera está relacionada, mas não é propriamente o mesmo tipo de terror. Portal of Evil não. Eu não consideraria exatamente terror, embora exista um certo tema de misticismo e horrores sobrenaturais e escondidos e aqueles quase horrores cósmicos que o Peter Darville Evans abordou no Castelo dos Pesadelos. Embora o Castelo dos Pesadelos seja algo mais Lovecraftiano, pelo menos uma versão Lovecraftiana adaptada ao universo de Titan, aqui é ligeiramente diferente. Vai buscar também os elementos de fantasia, só que são um bocadinho mais fortes aqui esses elementos de fantasia do que nós vemos no Castelo dos Pesadelos. Esta história passa-se na mesma em Kul, no mesmo continente, no mesmo continente negro de Titan, portanto, aquele continente onde tudo o que é pior acontece, mas aqui é. E não é muito longe da localização do Castelo dos Pesadelos, portanto, é na mesma perto de Newburgh, só que desta vez Newburgh não é uma cidade que a gente explore, nós exploramos as terras mais a sul, portanto, nós temos aqui um mapa até. Logo, aqui nós temos direito aqui a ver o mapa da zona que nós exploramos. Pelo menos uma grande parte da zona nós exploramos. Nós temos a oportunidade de ir aqui a esta cidade que é Klein Castell, não sei se estou a pronunciar corretamente, e fazemos aqui as Cloud High Mountains. Se bem que, e eu não cheguei a fazer isto, e isto foi o que posso dizer que foi o que causou a minha. Pronto, o facto de eu não ter conseguido chegar ao fim. Que é, eu podia muito provavelmente explorar esta zona aqui em baixo, mesmo chegando até ao lago, ao Lake Melubs, penso que estou a pronunciar bem, se não tiver, peço desculpa. Ok, aqui Zagula eu tenho quase a certeza que não iríamos explorar, mas eu sei que nós podíamos ir mesmo para sul. Nós temos essa possibilidade logo ao início, mas eu
talvez porque eu pensei que nós pudéssemos fazê-lo depois, eu acabei por não fazer antes. O que é que eu quero dizer com isto? Se calhar eu até falava um bocadinho da própria história em si e eu posso até pegar aqui um bocadinho na sinopse do livro para me orientar melhor sobre como criar aqui um resumo deste livro. Portanto, o que acontece é que antigamente, nesta floresta, havia muito pouca gente entrava nesta floresta porque era conhecida por ser bastante perigosa, bastante. Assim, era basicamente perigoso, sim. No entanto, foi descoberto, foram descobertas minas de ouro. E então aí, a partir daí, foi o chamado Gold Rush. Muitas pessoas dirigiram-se a esta floresta, não é? Esta zona montanhosa e começaram a escavar para tentar minerar o máximo de ouro possível. E com isto, houve uma pessoa, que mais tarde descobrimos o nome que é Horfak, que escavou tão a fundo que descobriu um portal. Já agora, este não é o Horfak, ok? Este não é o Horfak. E ao abrir o portal, ele descobriu algo aterrador vindo do outro lado. O portal está vivo e transforma quem atravessa por ele. E basicamente o que acontece é que o portal, e isto é contado um bocadinho mais à frente, mas o portal hum, altera as pessoas de uma maneira ou de outra. E o que é que eu quero dizer com isto? Nós, eh, nós desde muito cedo encontramos estranhas criaturas hum, a vaguear por esta zona. E estas criaturas, surpreendentemente, falam. E que tipo de criaturas são estas? E vocês estão a ver aqui na capa. Não vale a pena estar a esconder. São dinossauros. E o que é engraçado é que o Portal of Evil diz que estes dinossauros foram extintos há milhões e milhões de anos, mas o mais engraçado é que neste mundo de Titan, os dinossauros não estão propriamente extintos. Porque, por exemplo, quem jogou a Ilha do Rei Lagarto, que se passa noutro continente de Titan, viu estes monstros lá. E eu posso estar errado, mas eu acho que na própria. Na Masmorra Infernal, no Death Trap Dungeon, nós temos a possibilidade de enfrentar um tiranossauro. Portanto, estes monstros não estão propriamente extintos, mas em cool, pelos bichos já foram extintos há milhões de anos. Portanto, eu não sei como é que isto funciona, mas o que acontece é que nós vemos dinossauros. E estes dinossauros são o produto do próprio portal. Uh, Porque o que acontece é que as pessoas que atravessam o portal, e atenção, as pessoas não atravessam o portal porque querem ou porque são aliciadas por esse mesmo portal. Elas são capturadas, levadas para o portal e aquelas que tiverem, as pessoas que tiverem uma força de vontade, uma capacidade mental mais fraca, transformam-se em Slave Warriors, ou seja, transformam-se nesta criatura que está aqui. Aqueles que conseguem manter a sua própria sanidade, aqueles que conseguem combater mentalmente o portal e que não conseguem, pronto, e cuja mente não fica lavada pela influência do portal, são transformados em dinossauros. E aí depois também ganham a capacidade, mantêm a razão, não é? Mantêm a própria capacidade de raciocínio e conseguem falar, mas tornam-se dinossauros. E alguns deles não conseguem exatamente lidar com esta nova condição, porque alguns deles nós temos que os combater. Portanto, nós temos aqui. Esta aventura acaba por ser longa. E eu sinto que se eu tivesse feito um determinado caminho antes de ter ido para Klein Castell, que é basicamente a cidade por onde nós temos que ir, eu acho que a minha aventura seria ainda maior. Porque eu sinto que existe uma certa linearidade nesta aventura. Embora exista as suas divergências nos caminhos, como é perfeitamente normal que isso aconteça, hum, aqui eu sinto que quando me deram a possibilidade de eu ir à procura de um certo feiticeiro, eu escolhi não o fazer e fui diretamente para Klein Castell na esperança de
depois voltar a poder fazer esse caminho para encontrar esse feiticeiro. E não foi o caso. Portanto, eu sinto que primeiro eu deveria ter ido para sul e só depois ido para norte, para Clan Castell, e depois fazer o resto do caminho na direção do portal. Eu não fiz isso e eu sinto que perdi. Eu sinto não, eu sei que perdi elementos muito importantes e muito provavelmente perderia o elemento mais importante para conseguir terminar esta aventura com sucesso. Porque toda a exploração aqui e o próprio autor conseguiu construir aqui uma enorme diversidade de ambientes e este é capaz de ser dos livros, e este é um livro grosso, ok? Mesmo para os padrões das aventuras fantásticas da Fighting Fantasy, este é um livro grosso, o que significa que é um livro que tem bastantes descrições. Tem descrições não muito pormenorizadas, mas conseguimos mais facilmente entrar no próprio ambiente que nos é apresentado do que em muitas outras aventuras da mesma coleção que apenas nos dão uma vaga descrição do local onde nós estamos e depois nós temos que preencher o resto com a nossa imaginação. Lá está, não há nada de errado nisso, mas acaba por faltar ali um elemento um bocadinho mais de sumo para nós podermos saborear. E aqui, no Portal of Evil, o que eu sinto é que existe realmente um bocadinho mais de cuidado na construção dos cenários e nas personagens que nós encontramos. Porque nós encontramos personagens diversas, espécies diversas, e nós temos que saber lidar com elas. Por exemplo, houve uma sequência em que eu encontrei um grupo de elfos, por exemplo, e depois, como eu tinha uma poção que é a Potion of True Seeing, acho eu, agora não, por acaso não tenho aqui os apontamentos, por causa de eu ter essa poção, eu consegui perceber que eles, afinal, estes elfos da floresta, eram afinal Slave Warriors, que me estavam, pronto, não me estavam propriamente a levar para uma armadilha, mas eu também não fiquei para descobrir. Hum, Portanto, aqui, lá está, eu tive que criar aqui pronto, tive que saber navegar à volta deste ambiente, não é? E pronto, como o próprio texto me perguntou se eu tinha a poção, o texto perguntou-me se eu tinha a poção, não me perguntou se eu queria beber a poção. Eu acho que isso podia ser propriamente eu acho que isso podia ser como é que eu ia dizer? Uma opção, não é? De eu querer utilizar, porque de facto, quando nós vamos com os elfos, não há ali nenhuma indicação de que algo pode estar errado. Se nós aceitarmos ir com eles, não há lá nada no texto que nos diga que alguma coisa está errada. Ou que isto é demasiado bom para ser verdade. Não, não existe isso. E então o que é que acontece? O texto pergunta se nós temos, nós dizemos que sim, e automaticamente a nossa personagem pega na poção e bebe-a. Não é que eu não quisesse fazê-lo, mas já que o texto me pergunta é porque alguma coisa não está certa, alguma coisa ali está a faltar, ou melhor, alguma coisa ali não está, pronto, está ali muito errada, mas deveria ser uma opção de se eu quiser fazê-lo, em vez de perguntar se eu tenho. Porque, por exemplo, a aventura podia perguntar se eu queria usar a poção, eu usá-la, gastá-la e não descobrir absolutamente nada de diferente. Ou seja, aqueles elfos serem elfos perfeitamente normais, não serem slave warriors. Ao colocar esta opção, já me está praticamente a dizer que há alguma coisa errada. Portanto, eu acho que poderia haver aqui estes momentos em que certos objetos, certos itens que possam ser fulcrais em determinadas situações, possam ser gastos em situações completamente distintas em que eles não seriam precisos. Isso acontece em várias aventuras, sim, mas eu acho que este seria um momento em que esta seria uma boa aventura em que poderíamos implementar essa mecânica, não é? De utilizarmos um objeto em vão. Mas pronto, isto é sobre este pequeno momento em que nós encontramos estes elfos. Há uma outra situação, por exemplo, em que nós entramos num jardim e encontramos um ser que protege esse jardim, e o jardim já está bastante danificado por causa dos Slave Warriors e por causa dos prospectores que vão para lá dar cabo do ecossistema por causa das minas. E nós temos a possibilidade de
renunciar a nossa arma. Não digo bem renunciar, mas é basicamente nós deixarmos, pousarmos a nossa arma, não é? Nós deixarmos a nossa arma e irmos tratar do jardim dessa personagem. Pode ser uma armadilha, pode não ser, mas naquele caso não era. Portanto, e depois acabamos por ser beneficiados por causa dessa boa ação que nós fizemos. Mas lá está, há estas situações em que podia criar a ilusão de que podemos estar a fazer a coisa certa, mas ser a errada. Portanto, quando surgiam essas opções, eu ia sempre pelo caminho que fazia com que eu fizesse a ação em vez de eu ou me afastar ou entrar simplesmente em combate, porque dava sempre a entender que se nós fizéssemos a coisa certa, nós iríamos ser beneficiados. Não havia aquele benefício da dúvida de que aquilo que nós fizéssemos certo não fosse apenas uma perspectiva da nossa parte e nós fôssemos depois, uh, como é que eu ia dizer, prejudicados por essa mesma parte. Portanto, Portal of Evil podia muito bem beneficiar dessa mecânica. O que acontece é que depois, quando nós chegamos ao portal, existe uma série de testes que nós temos que fazer. Porque nós temos que impedir que o portal nos transforme. E existe ali uma série de provas que nós temos que fazer para conseguir hum, superar estes ataques do portal. Primeiro, o portal vai nos tentar transformar num Slave Warrior. Depois, quando não consegue, o portal vai nos tentar transformar num dinossauro. E depois, quando não consegue, o portal, quando vê que não consegue dominar a nossa mente ou transformar o nosso corpo, simplesmente vai achar que nós somos apenas para ser destruídos. E depois nós temos que arranjar uma maneira de conseguir superar esta prova, porque eh, se bem me lembro, o que acontece é que o portal manda sombras ou trevas para cima de nós e nós precisamos ter fonte de iluminação suficiente para podermos afastar essas trevas. Portanto, são três desafios, não diria complicados, mas são três desafios, uh, passo a redundância, desafiantes, que pronto, que não são assim muito difíceis, mas se não tivermos os objetos certos, ou se não tivermos uma quantidade de objetos certa, podemos perder logo ali. Depois o resto, quando nós atravessamos o portal e nós nos vemos neste mundo, não é? Neste mundo completamente diferente, cheio de dinossauros, no entanto, com outras espécies que também nós temos em Titan, também existem tribos de elfos, por exemplo. E aqui, pronto, só aqui um pequeno à parte. Ao início, quando a nossa personagem está a ver para o outro lado do portal, ou quando a nossa personagem atravessa o portal e começa a explorar esta nova dimensão, não é? Esta parte final da aventura, eu pensei mesmo que isto fosse uma viagem nossa de Titan para o nosso mundo, para este mundo, para o mundo real, ou seja, no tempo dos dinossauros. Eu pensei realmente nisso. Eu pensei realmente nessa possibilidade que o portal seria uma porta para uma dimensão paralela e que o nosso mundo, o planeta Terra, fosse uma dimensão, fosse a dimensão que nós explorávamos. Mas não, como existiam as outras espécies, eu automaticamente descartei essa possibilidade. Depois nós acabamos por chegar à fortaleza de Horfak, conseguimos navegar ali um bocadinho. Por acaso eu fiz. Há ali uma parte, depois de entrarmos na fortaleza, em que nós podemos subir por umas escadas ou descer. Eu achei que o caminho certo fosse para subir, e então eu, em primeiro lugar, decidi explorar a parte de baixo. E adivinhem, era o caminho correto para nós irmos ter com o Horfak. E depois nós conhecemos ali mais duas personagens que depois nos vão ajudar, que depois nos ajudam a chegar até à câmara onde se encontra o Horfak. E quando nós o encontramos, nós percebemos, e ele está aqui até, não é muito difícil até encontrá-lo, porque ele é a última ilustração do livro.
a esta aberração. Ele foi transformado pelo portal, mas o portal também ficou influenciado pelo sentimento de ganância dele. Portanto, o poder, o sentimento de ganância dele era tão grande que ele próprio transformou o portal e o portal está influenciado pelo Horfak. Portanto, o Horfak depois é quem controla também os Slave Warriors e quem depois manda os Slave Warriors para o outro lado do portal, ou seja, para o lado de Titan, para atacar pronto, para atacar o reino que está próximo, não é? Neste caso, o Klein Castle, que, por sua parte, está a movimentar também soldados nesta batalha contra os Slave Warriors e contra o Horfak. Quando nós enfrentamos o Horfak, eh, nós podemos enfraquecê-lo. Eu, pelo menos, acho que é assim. Porquê? Porque uma das personagens que nós encontramos antes diz que o Horfak, ao ser transformado, ao tornar-se nesta aberração, ele acabou por ficar com ódio à sua própria, como é que eu ia dizer, à sua própria figura, tanto que ele baniu todos os espelhos. E infelizmente, quando eu o encontrei, hum, eu não tinha nenhum espelho. Portanto, eu não podia eu sinto que o Horfak ficaria enfraquecido ao ver o seu próprio reflexo no espelho. O que não aconteceu. E com isso eu tive que combater contra ele, com ele nos stats, não é? Nos stats máximos dele. E ele tem uma skill ou uma perícia de 10, o que para um boss final está ali entre o intermédio e o avançado, mas todos os inimigos antes dele foram bastante fracos. Foram bastante fracos. Máximo 8, 9, mínimos 5, portanto, nunca acima de 10. Só que o problema é que as minhas rolagens iniciais foram bastante baixas, principalmente a minha skill. Eu tinha uma skill de 9. E neste combate eu tive que reduzir a minha skill para 7. Portanto, escusado será dizer, eu perdi contra o Horfak. Portanto, o meu game over foi este. No entanto, eu fiz ali um bocadinho de batota, porque eu sabia que a aventura não podia continuar muito mais a partir dali. Então eu decidi ver o que é que aconteceria se nós derrotássemos o Horfak. E depois não aconteceria muito mais. Nós voltávamos depois para o portal. E aqui está aqui um ponto que eu me esqueci completamente de falar quando nós encontramos o portal. Há um elemento que também me falhou, que é muito importante, é extremamente importante se nós quisermos ter o final bom. Quando nós chegamos ao portal pela primeira vez, nós temos a possibilidade de colocar um explosivo à beira do portal. E esse explosivo chama-se, se não me engano, e eu não vou procurar agora aqui no livro, chama-se Igniolite, ou Igniolite. Não sei como pronunciar, eu vou dizer Igniolite. Eu não encontrei esse explosivo em lado nenhum, portanto, o que acontece é que se nós chegarmos depois de derrotarmos o Horfak, e se nós chegarmos ao portal, e se nós não tivermos esse Igniolite, vai ser um game over para nós. Se bem que é aquele game over, aquele final, como é que eu ia dizer? É um final agridoce. O que é que eu quero dizer com isto? Uh, Nós saímos do portal, somos atacados por Slave Warriors, que originalmente foram Goblins, somos mortos automaticamente, nem sequer nos dá a possibilidade de combater, somos automaticamente mortos, mas o que é dito é que os exércitos de Klein Castel conseguem, uh, empurrar, não é? Levar os exércitos de Slave Warriors de volta para o portal, só que o portal não é destruído, ele é novamente, digamos, ele fica, podemos dizer que ele fica selado. Só que não é destruído. E fica aquela garantia de que, eventualmente, daqui a muitos anos, alguém irá voltar a encontrar o portal e tudo vai voltar ao mesmo. Portanto, este é aquele final agridoce do género: ok, conseguimos tapar aqui isto por agora, mas um dia alguém vai destapar e vai tudo outra vez ao mesmo e vamos ter outro Portal of Evil, outra aventura e se calhar outro guerreiro e vai tudo dar ao mesmo. Portanto, muito importante, se vocês jogarem este livro, procurem o Igniolite. Para mim,
eu acho que é o mais importante. Isso, houve outros objetos também bastante importantes para a aventura, mas eu sinto que se nós não os tivéssemos, nós conseguimos ultrapassá-los. Portanto, nós conseguimos dar a volta. Portanto, aqui não há hipótese. Nós precisamos mesmo do Igniolite. E numa segunda aventura que eu faça deste livro, futuramente, eu vou, naquele primeiro momento, procurar o feiticeiro e depois eu sei que nós temos a possibilidade de ir para Klein Castell e pronto, e continuar a aventura da mesma maneira como eu fiz. Quando nós chegamos a Klein Castell, nós podemos pedir, ou seja, nós podemos provar o nosso valor numa competição que determina quem é que vai receber a missão do próprio Margrave. Não sei se é assim que se pronuncia em português, não sei se existe a palavra em português, por acaso. Ok, eu vou pronunciar isto em inglês. O Margrave, que é o governador de Klein Castell, que nos dá a missão para nós irmos encontrar o foco deste mal, que ainda ninguém sabe mais ou menos, ainda ninguém sabe exatamente o que é, ainda ninguém sabe que vem de um portal. Mas nós temos que, através dessa competição, provar o nosso valor. Existe a possibilidade de nós falharmos na competição. Se nós falharmos na competição, nós também podemos fazer a aventura por nós mesmos. Nada nos impede. O que é que, se nós falharmos a competição, nós perdemos um documento muito importante que nos vai ajudar mais à frente. Porque depois nós podemos encontrar soldados do Margrave que nos podem prender a menos que nós tenhamos esse documento que permite que nós continuemos a nossa aventura. Portanto, é outro objeto bastante importante. Não tenho a certeza se seria um game over se nós não o tivéssemos, porque este livro tem muito poucos game overs. Eu não contei assim muitos. Não me calhou nenhum, tirando a parte no fim ao enfrentar o Horfak, que pronto, falhei completamente. Mas não existe assim muitos game overs e a aventura em si é bastante fácil. No entanto, esse documento e o Igniolite eu considero que são os mais importantes nesta aventura. Portanto, se vocês pegarem neste livro, e eu recomendo, é um livro muito interessante. É diferente e o Peter Darwell Evans foi buscar um bocadinho daquilo que nós vemos no Castelo dos Pesadelos e colocá-lo aqui, e colocou-o aqui. Desta vez nós não vemos aqueles horrores Lovecraftianos, aquelas imagens horrorosas que nós vemos nesse livro. Aqui vemos também algo também antigo, algo também que pulsa de mal, algo que cria algum body horror, porque existe transformação, existem pessoas, existem seres que ficam desfigurados pela influência do portal, mas a nível visual não é propriamente algo muito. Não é algo que seja muito diferente daquilo que nós vemos em outras aventuras do género. De vez em quando nós vemos assim algumas criaturas que são assim mais horripilantes, mas não têm a mesma carga que nós vemos no Castelo dos Pesadelos. Mesmo assim, Portal of Evil, eu acho que é uma boa aventura. Eu acho que é muito fácil. Eu não a recomendaria como sendo como das primeiras, mas é muito fácil. As regras são as regras padrão das aventuras fantásticas, portanto nós temos as mesmas pontuações, não existem pontuações extra. Pode haver aqui alguma modificação no que toca pode haver alguma modificação no que toca a certos campos aqui do quadro de marcações, mas no geral não há grandes diferenças a nível de regras. Portanto, é uma boa aventura, eu recomendo. E pronto, e esta foi a minha crítica. Eu espero não ter dado assim muitos spoilers. Eu basicamente contei pontos que me aconteceram e que ficaram na minha cabeça quando eu fiz esta aventura, mas eu espero, eu vou querer voltar a esta aventura num futuro próximo, porque eu gostei bastante desta dinâmica, eu gostei de explorar esta parte de Cool, porque não é um continente que a gente explore muito. Nós ficamos muito por Alancia e principalmente nos livros mais recentes nós ficamos não só por Alancia, mas como pelas localizações mais conhecidas de Alancia. E eu acho que acaba por ser um bocado enjoativo nós estamos sempre a passar pelos mesmos sítios. E aqui em Portal of Evil nós conhecemos uma geografia diferente, nós conhecemos seres diferentes, nós temos
uma aventura diferente, uma cultura diferente, portanto, eu acho que é bastante bom e é uma, mesmo, mesmo para a altura, eu penso que seria realmente, penso que foi uma boa lufada de ar fresco, hum, tendo em conta, pronto, o tema e onde ele se passava. Bem, esta foi a minha crítica a Portal of Evil. Eu espero que tenham gostado. Ok? Se vocês gostaram, cliquem em gosto. Se vocês não gostaram, podem clicar em não gosto e usar a caixa dos comentários para dar sugestões, opiniões, aquilo que bem entenderem. Subscrevam aqui o canal da Game Book Guild, ok? Para continuarem a receber mais vídeos deste canal. E, claro, cliquem sempre no sininho, não é? Sigam nas redes sociais, Game Book Guild, tanto no Instagram e também mais tarde vamos ter TikTok, exatamente. Vai haver um TikTok da Game Book Guild. Ainda vou criar vídeos para partilhar aí. Portanto, muitas coisas vão vir para o canal. Tenho muitas ideias, muito planeamento. 2025 vai ser um ano cheio vai ser um ano cheio de coisas, vai ser um ano cheio de vídeos, vai ser um ano cheio de conteúdo. Tenho muita coisa já planeada. O rebranding do canal também está a correr, portanto, novidades hão de surgir e estejam atentos principalmente ao Instagram, que é onde as maiores novidades irão surgir, ok? Portanto, este foi Portal of Evil, eu espero que tenham gostado, sigam-me e até uma próxima.